Então, vamos dar sequência ao que a gente está vendo sobre empreendedorismo. Qual que é os objetivos da nossa aula de hoje? Então, nós temos como objetivo de aprendizagem aqui falar sobre o intraempreendedorismo, sobre o processo empreendedor, como se inicia, quais são as dicas para que você seja um empreendedor, e a gente vai propor vocês um exercício, que daí vocês vão, na próxima aula, trazer para a gente em relação ao que a gente viu até aqui. Tá bom? Então, o primeiro conceito aqui é entender o que a gente chama de intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo é o que mais as empresas buscam em cada um dos colaboradores e dos executivos, né, das organizações. O intraempreendedorismo são aqueles executivos ou até mesmo funcionários, colaboradores, que eles têm a postura de também se serem os donos do negócio. Então, eles têm um cuidado, um zelo pela organização. Então, o empreendedorismo é uma modalidade de empreendedorismo voltada aos setores internos da organização. Na prática, aí consiste em que os colaboradores atuarem com suas ideias como se fossem CEOs da empresa, como se fossem donos da empresa, do negócio, né? E também eles auxiliam, assim, de uma forma efetiva, direta ou indiretamente, para a inovação dentro das companhias. Então, um dos autores, escritores que falam sobre o empreendedorismo, que é o Guinfor, ele fala que os empreendedores são aqueles que assumem a responsabilidade pelas inovações dentro de uma organização. Assim se define o perfil do profissional mais cobiçado pelas empresas atualmente. Então, hoje, não adianta somente ser um funcionário, mas se você também não vestir aí a camisa do dono, de entender, né, todo o negócio em sua plenitude, você não é que não seja bem visto, mas você é melhor visto se você tem essas características de intraempreendedores. A gente vai ver como obter essas características. O intraempreendedorismo ele oferece várias vantagens aí, porque ele oferece uma visão global da empresa a partir das ideias dos colaboradores, das análises que eles fazem sobre o ambiente de trabalho, das inovações e alternativas para os problemas de funcionamento que propõe. Então, é como se o colaborador, o executivo, fosse uma pessoa dona da empresa. Então, eles agem como se fossem donos do empreendedor. Além disso, eles criam vínculos, um vínculo do colaborador com a empresa, e são muito ligados, né? O que é muito salutar. Qualquer instituição, de qualquer porte ou ramo de atividade, pode e deve praticar aqui o que a gente chama de empreendedorismo. Então, para incentivar aí o empreendedorismo, como é que as empresas podem fazer? O que elas podem fazer para que façam com que esse colaborador ele haja como intraempreendedor e seja visto dessa forma? Então, para incentivar aí o intraempreendedorismo nas empresas, é, quais são as dicas, quais são os itens necessários para que a empresa proporcione para esse colaborador essa possibilidade de ser um intraempreendedor? Então, para que isso aconteça, o que é necessário? É muito importante aqui incentivar a prática empreendedora dentro da empresa e entre os funcionários. Criar aí um canal aberto de ideias com todos os colaboradores para que atuem como uma equipe, né? Então, é importante também implantar um sistema de reconhecimento e recompensa com participação nos lucros e resultados nas ideias que tiverem sucesso. Então, na verdade, fazer com que o colaborador seja mais atuante do que ele já é. Não adianta só atuar na sua função, mas que ele também dê ideias, muitas vezes, de itens que nem sempre estão na sua atuação, né? Não é ele que realmente faz. Tá? Implantar, dar a todos os colaboradores liberdade de expressão, poder de criticar ou sugerir ações inovadoras. Se você não der essa liberdade para ele comunicar as ideias dele, por mais simples, por mais, assim, não coerente
você, de uma certa forma, vai inibir o teu colaborador. Então, deixar que eles expressem a sua opinião de forma, assim, bem liberal em relação a esse aspecto. Analisar o seu papel dentro da organização, deixando de ser simplesmente um chefe e tornar-se um líder. Isso é uma das facilidades para que você faça, que transforme esse colaborador em um empreendedor, um intraempreendedor. Aprender a delegar, descentralizando o poder e criando aí novas lideranças. Então, é uma outra forma de você incentivar o empreendedorismo. Quais são as diferenças aqui, né, entre o empreendedor e o intraempreendedor? Embora que os dois são empreendedores, mas eles têm diferenças que a gente tem que considerar na hora de colocar um lado ao lado do outro. Primeiro, o empreendedor, ele usa capital próprio ou de terceiros. Então, ele capta com o banco, no caso de terceiros, ele usa o dinheiro dele aí da aposentadoria, de uma demissão, que ele saiu de um PDV e tudo mais. Ele usa dinheiro dele para poder ser empreendedor. Já o empreendedor, ele usa o capital da empresa. Então, ele está dentro da empresa, ele não se preocupa com o aspecto recursos que a empresa, teoricamente, já deve ter direcionado, ou tem, né, um orçamento para isso. No caso, outra característica aí de empreendedor e intraempreendedor, o empreendedor, ele cria toda uma estrutura operacional. Então, ele cria uma estrutura operacional. Então, ele tem, desde do CEO até todas as outras pequenas áreas ou áreas distintas dentro da organização. Já o intraempreendedor, não, ele já pega isso pronto, porque dentro dessas grandes organizações ou médias organizações já tem toda uma estrutura toda formatada. O empreendedor, ele tem maior poder de ação sobre o ambiente, porque ele, né, e as decisões, inclusive, são mais rápidas. Ele toma a decisão, muitas vezes ele é a pessoa que está fazendo a ação para poder que alguma coisa aconteça dentro da organização. Já o intraempreendedor, não, ele tem uma dependência das características da cultura da corporação, da organização. No caso do empreendedor também, o fracasso parcial significa realmente perda de dinheiro. Já no caso do empreendedor, não. O fracasso parcial significa apenas aí um erro, um realinhamento do projeto. No caso do empreendedor, o fracasso total significa falência, simplesmente quebra. E nem sempre, no caso do empreendedor, fracasso total significa aí uma perda da empresa como um todo, uma falência da empresa. Simplesmente acaba-se com o projeto, né? E no máximo aí tem uma demissão, que nem sempre é o máximo, né, para a pessoa. Né? Mas a empresa não quebra, não vai embora, como é que é o caso, por exemplo, do empreendedor. Se ele fracassar, simplesmente a empresa some do mapa. Já no caso do intraempreendedor, como ele é um funcionário, um executivo, claro, perder o emprego também não é assim, né? Mas o projeto simplesmente é abortado e o máximo que acontece é ele perder o emprego. No empreendedor, ele é chefe, né? Chefe e o melhor, né? Talvez aí até líder. Vamos colocar a palavra líder. E no caso do intraempreendedor, ele se reporta a um chefe ou a muitos outros chefes. Né? O empreendedor, ele monta a sua própria equipe. Já no intraempreendedor, é obrigatório se relacionar-se com o que já tem pronto da empresa. Então, às vezes tem uma questão de estar muito engessado em relação a isso. Outra característica é que o empreendedor, muitas vezes, ele vai receber muitos nãos. Então, é 99 nãos e um sim. E, às vezes, aí tem uma oportunidade de sucesso. E, no caso do intraempreendedor, talvez ele receba 99 sims e um não. Mas aí é um fracasso absoluto. Empreendedor, salário vai depender justamente do desempenho dele. Do desempenho dele, de uma série de itens que a gente vai discutir aí. Se ele, né, realmente fez todo o script de iniciar o empreendedorismo. Então, isso vai depender muito de como ele iniciou esse projeto. Já do empreendedor, o salário sempre vai cair na conta dele e tudo mais. Claro, vai ter, em função, talvez, para aquelas empresas sérias e também que destacam os seus funcionários, tem um plano de reconhecimento dessas ideias de inovação, talvez, além do salário, ele ganhe mais um abono. Tá?
Aqui tem os 10 mandamentos dos intraempreendedores. Primeiro deles, trabalhe todos os dias dispostos a ser despendidos, né? Então, aqui na verdade que está muito ligado com comprometimento. Se você tivesse que resumir essa frase em uma coisa, é comprometimento. Porque, como vocês estão falando de um empreendedor, o empreendedor é aquele incansável, que muitas vezes trabalha, né, 10, 12 horas e muitas vezes dorme 6 horas, nem isso. Outra dica aqui, mandamentos do intraempreendedores, realiza qualquer trabalho necessário para que o projeto resulte independente da sua função. É o tal do jogador polivalente, né? Não só trabalha no ataque, na defesa, se for o caso, ainda vai defendendo o gol. Ele partilha todo o crédito pelo trabalho bem feito, juntamente com seus colegas, aqui na verdade de trabalhar em equipe. Lembra-se sempre que é mais fácil pedir desculpas do que pedir permissão. Pede conselhos antes de pedir por recursos. Pedir por recursos, muitas vezes, em algumas organizações, palavras proibidas, né? O sexto mandamento constrói uma equipe de sucesso e segue a sua intuição. Constrói cooperação por uma ideia. Então, aqui, envolver as pessoas também na sua ideia é interessante. Nunca aposta numa corrida a não ser que corra nela. Então, você tem que estar dentro do processo. 9, é honesto para com seus objetivos, mas realistas quanto aos meios para os atingi-los. E 10º, honra os seus patrocinadores ou apoiadores. E aqui vai uma pergunta aí. Isso vale para todo mundo, né? Então, aqui tem várias perguntas. E é para vocês refletirem. Depois a gente até responde. Em relação a... Se você se considera um intraempreendedor. Então, a primeira pergunta delas é: não tenho olhos apenas para a minha área, mas para a companhia como um todo. Segunda, tenho paixão tanto pelo meu trabalho como pela empresa onde atuo. Terceiro, implanto projetos com começo, meio e fim. Compartilho conhecimento e aprendizado. Venho com mudanças em crises. Vejo em mudanças e crises uma oportunidade de aprender e crescer. E eu busco menos saber, mas criar o que fazer. Qual que é a resposta para cada um desses, se você considera um empreendedor? É sim para todas essas questões. Então, se você respondeu a maior parte que sim, tem característica aqui de ser um intraempreendedor. É muito do que a gente já falou lá no início, né? Vestir a camisa da empresa. Não é questão aqui de ser puxa-saco, tá, gente? Muita diferença, né? O puxa-saco não coloca a mão na massa, o puxa-saco vive pendurado, né, nas ideias do chefe. Não, aqui é pensando numa empresa como um todo, né, tentando entender a empresa como se você fosse dono da empresa. Como é que eu consigo desenvolver o seu empreendedorismo? Então, quando nós falamos lá o empreendedorismo, agora intraempreendedorismo, até vemos como conseguir fazer isso. Agora, a pergunta é como é que eu consigo desenvolver meu empreendedorismo? Porque muitas vezes o que ocorre, a gente até falou na nossa primeira aula, a pessoa se vê empreendedor em função de vários fatores que a gente viu lá, né? Ou por aquelas questões de vários tipos de refugiados, ou por questões de necessidade, ou por questões de oportunidade. Mas o empreendedorismo a gente aprende, e um dos fatores principais, a gente vai falar isso do início ao final, é uma educação contínua em relação ao aprendizado, né? Então, o empreendedorismo tem dentro da sua veia um componente de aprendizado infinito. Então, hoje o empreendedorismo é uma habilidade necessária em qualquer área de atuação profissional. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que ter na veia esse DNA de empreendedorismo. Seja ele em qualquer setor, aí, tanto público ou privado, né? Esses profissionais tendem a ter uma habilidade maior, né? E a gente chama de habilidades empreendedoras, que se destacam aí com maior facilidade. E é fácil progredir dentro das organizações, dentro de uma carreira, desenvolver projetos ou realizar aí
vários outros itens que envolvem o mercado como um todo. A gente tem algumas dicas aqui para desenvolver esse empreendedorismo, né? Vamos ver aqui. Primeira dica, incentive a criatividade no seu ambiente de trabalho. Quer dizer, né? Então, por mais que você trabalhe em uma empresa, é muito importante que você também esteja engajado em dizer que o empreendedorismo ajude os seus colegas e mostre que o empreendedorismo ele tem os seus benefícios, principalmente para quem olha, e você, de uma certa forma, se torna até um empreendedor no seu ambiente de trabalho. E se você for chefe ou dono da empresa, ajuda também a esse pessoal a encarar o empreendedorismo como se unir a ele dentro daquele aspecto do empreendedorismo. Aprimore sua comunicação. Saber falar bem é muito importante, tá, gente? Então, provavelmente vocês terão aí, vocês como engenheiros, que apresentaram um TCC. Quais de vocês aí consegue ir lá na frente, falar e sem ter problema na comunicação? E quando eu falo problema na comunicação, não é somente na comunicação verbal, tá? Muitas vezes o pessoal pensa assim, mas existe só comunicação verbal. Não. Eu tenho que saber falar em uma reunião, eu tenho que saber falar na parte escrita, em um e-mail e até mesmo numa apresentação de um projeto. Então, quando se fala aqui aprimore a comunicação, o empreendedorismo está muito ligado a isso. Quando que você vai, muitas vezes, apresentar ou precisar de recursos para poder conduzir o seu empreendimento, você vai ter que fazer o que eles chamam de pitch, que é uma apresentação do teu projeto, que deve demorar alguns minutos. Você vai ter que saber ser rápido, conciso e preciso nessa apresentação de buscar recursos. Então, isso também está no aspecto de comunicação. Bom temperamento para enfrentar situações desafiadoras. Então, aqui nós estamos falando que muitas vezes vocês já ouviram falar, ter inteligência emocional. Tem muita gente que, determinadas situações desafiadoras, simplesmente estoura. E muitas vezes pode estar com toda a razão, mas acaba perdendo a razão muito por conta de não saber controlar esse aspecto emocional. Então, tem que saber ter um temperamento para enfrentar essas situações desafiadoras. Não ter medo de se expor de situações de mudança e constante transformação. Então, desafios sempre vão existir. Nós estamos vivendo justamente uma situação onde que, de uma certa forma, exige essa visão empreendedora mais aguçada, né? Então, nós temos empresas se reformando inteira, tem empresas que estão revendo até seu plano de negócio, suas estratégias, porque vão ter que se transformar, porque é mais uma questão nem tanto de empreendedorismo, mas de sobrevivência da própria organização. Outro item que vocês, e que também eu gosto muito, né, quando se fala em empreendedorismo, leia o que os outros fizeram. Então, ler biografias é muito importante de empreendedores de sucesso. Uma que eu gosto, até compartilhei com vocês, é a história do Steve Jobs, né? Tem Ford, tem vários outros, né? Aquele aplicador na bolsa, Warren Buffett, é interessante também a história dele. Outra biografia que eu gosto muito é do Walt Disney, as histórias que eles contam de não ter medo em falhar, e muitas vezes fracasso é apenas uma alavanca para que você tenha um sucesso lá na frente. Então, tem todo um aprendizado dentro das histórias de falência e fracasso dessas biografias. Então, ler as biografias de empreendedores de sucesso também é uma forma de você desenvolver esse empreendedorismo. Aprendam definitivamente. Aqui nem vale só para o empreendedor, tá? Vocês vão perceber muito bem que depois que vocês encerrarem a sua universidade, vocês vão perceber que vocês deram apenas um primeiro passo dentro da carreira de vocês. Que necessariamente, se quiser dar mais passos ousados, você vai ter que aprender muito mais. Né? Se especializar é fundamental. Talvez entrar em doutorado, em mestrado. Claro, tem que ter aí, muitas vezes, o perfil, e vocês têm que entender muito bem aonde vocês querem chegar. Mas o aprendizado sempre vai ser constante. E quando se fala de empreendedorismo, mais ainda, né? Porque os mercados mudam, os países mudam, as pessoas mudam, a ordem a parte de
que envolve, por exemplo, mercado ou até mesmo costumes das pessoas, alteram a todo instante. Então, é muito importante vocês também estar antenados em relação a isso. Outro item tenha métodos próprios e confie neles, né? Muitas vezes a gente tem métodos próprios e acha que aquilo não tem nenhuma lógica de existir, né? Então, é muito importante você ter a confiança nesse aspecto. Que mais? Emoção e afeto são determinantes para explicar o seu interesse. Então, o empreendedor, ele sempre tem aí muito afeto e emoção do que eles fazem, né? Então, isso é importante, né? Gostar do que faz. Então, tem pessoal que diz assim que quando você gosta do que faz, você não tem trabalho, né? Teoricamente, você, de uma certa forma, faz aquilo de forma natural. Controle o comportamento das pessoas, tá? Assim como você tem que ter um autocontrole, você também tem que saber controlar as pessoas, saber gerir pessoas, não ser chefe, ser líder, isso é importante. Lembre-se que a empresa é um sistema social que gira em torno do empreendedor. Então, não posso esquecer desse aspecto. A empresa não deixa de ser um ser, o que a gente chama de pessoa jurídica. Então, mas sem o empreendedor, ela não existiria. Sempre tomar cuidado na hora de assumir riscos. Assuma riscos moderados. E aqui é uma matriz que eles fizeram só para entender em que ponto você está aqui em relação a habilidades gerenciais e know-how para negócios e criatividade e inovação. Então, para cada ponta aqui, apontada essa matriz aqui, ó, por exemplo, se você tem habilidades gerenciais baixa e criatividade e inovação baixa, tua função vai ser um funcionário aqui, que é realmente a grande maioria. Agora, outra ponta, se você tem criatividade alta e tem habilidades gerenciais, know-how para negócios alto, você tem características essenciais para o empreendedor. E no oposto, né? Eu tenho criatividade alta, mas eu tenho habilidades gerenciais baixas, eu vou ser aqui o quê? Um inventor. E o inverso é verdadeiro, né? Se eu tenho habilidades de gerenciar muito alta, mas não tenho criatividade e inovação, eu vou ser um gerente, um administrador, muito ligado aqui com as habilidades gerenciais. Qual que é o ideal aqui de vocês, né? Estar nessa caixinha aqui do empreendedor. Então, por isso que ao que eu vou ter que melhorar, né, para ser um empreendedor? Talvez hoje eu esteja aqui como funcionário, mas o que eu tenho que melhorar? Eu tenho que, talvez, melhorar minhas habilidades gerenciais, ou até mesmo know-how de negócios, entender de contabilidade. O que vocês acham? Finanças, o que vocês estão fazendo nas minhas duas disciplinas. Então, isso está aumentando as suas habilidades gerenciais e de negócios. Se você tiver criatividade e inovação, possivelmente aqui você vai ser um empreendedor, né? Então, aqui foi colocado as fases de um processo, do processo de empreendedorismo, de um empreendedor, né? Então, aqui nós temos as várias etapas, a gente vai ver uma delas bem mais a fundo, que é essa segunda etapa aqui, que é o desenvolvimento do plano de negócio. Então, a primeira delas é identificar e avaliar uma oportunidade. E as oportunidades, elas surgem em diversas situações, a gente já viu aí, né? Oportunidade de ser um empreendedor. Então, tem várias delas, né? Então, a criação e abrangência da oportunidade, valores percebidos e valores reais da oportunidade. Tomar muito cuidado, né? Porque muitas das pessoas têm, muitas vezes, uma visão parcial daquilo que percebe-se ser oportunidade, mas não é. Eu estou vendo que todo mundo está migrando para fazer venda, entrega de comida na casa. Todo mundo vai migrar para isso. Mas espera lá, tem que ver se o mercado já não está cheio disso. O que vai ser teu diferencial para brigar com esse pessoal? Será que isso é uma oportunidade ou, na verdade, você já está atacando um mercado que está sendo comum aí, né? Mas se eu quero fazer uma entrega diferente,
né? Quero entregar. Outro dia eu estava escutando até achei interessante entregar comida baiana em casa. Então, tem uma baiana que montou. Antes ela vendia nessas bancas, né? Parou tudo, não tem mais, né? Por causa da pandemia, o que que ela fez? Fez tudo via internet. Então, hoje ela entrega vatapá, entrega acarajé, tudo montadinho, contratou, né? Teve que se reinventar aqui e percebeu uma oportunidade. Então, aqueles clientes, será que foram embora? Não, mas se descobriram em redes sociais, daí, claro, novamente entra a internet aqui para ajudar. Risco e retorno das oportunidades, tome cuidado, que muitas vezes existem mais riscos do que oportunidades. Então, por isso que é necessário aqui, que é o segundo passo aqui, desenvolver um plano de negócio bem estruturado. Oportunidade versus habilidades. Tem uma baita de oportunidade, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Tá? Meu caso, por exemplo, se eu quiser ser dono de um restaurante, não sei nem fritar um ovo direito. Então, eu tenho habilidade para isso, ou vou ter que desenvolver essa habilidade. Não que eu não possa desenvolver, assim qualquer outro empreendedor. Mas muitas vezes tem pessoas que têm habilidades absurdas, já desenvolvidas, natas, e surge uma oportunidade, né? Então, eu tenho uma história até de um irmão meu que, ele foi formado em contábeis, tem várias especializações, inclusive ele é Black Belt, que é o nível mais alto de pessoal que envolve com qualidade, então ele trabalhou em várias áreas dentro do banco, foi bancário igual eu, e, e ele teve um PDV, ele pegou todo esse PDV e investiu tudo em uma cervejaria. Só que aqui teve um problema no plano de negócio deles, né? O que ele fez? A cervejaria era para ser uma cervejaria artesanal, mas resolveu fazer um pub junto. E nesse plano de negócio, a princípio, era só a cervejaria. O que acontece em relação a esse aspecto? Ele não reviu o plano original. Então, quando foi rever, o dinheiro que tinha planejado para todo aquele projeto faltou. Então, tiveram que, novamente, buscar recursos para poder concluir o projeto. No final das contas, né, hoje ele não está na cervejaria, arrendou a cervejaria para outras pessoas, ele está fabricando, mas ele não está mais naquele pub, no pub, ele acabou arrendando o pub. E hoje ele está atuando em algo que ele sempre teve habilidade, que é de conserto de coisas assim, né? Então hoje ele está trabalhando com isso, principalmente quando envolve que é outra habilidade que ele tem de fazer coisas com bambu, decoração e tudo mais. Então perceba que ele viu a oportunidade de trabalhar com isso porque muita gente estava precisando fazer esse tipo de coisa e ele já tinha habilidade fez. Veja como é que é o negócio, né? Formação em contábil, um baita do especialista, mas surgiu a oportunidade, ele tinha habilidade de estar atuando com isso. A possibilidade, por exemplo, de ele montar uma empresa que só faça isso é muito grande, ele está até pensando nisso. Outro ponto a ser identificado, as metas pessoais. O que você quer para a tua vida, né? Então, será que... também pensar em idade, né? Será que com 70 anos dá para abrir... Não tem idade para ser empreendedor. Então, isso é importante olhar. Situação dos competidores. Aqui, quando se fala competidores, vocês também vão ouvir a palavra players. Aqui são os concorrentes. E muitas vezes, esses concorrentes são difíceis de bater, né? Então, eu vou resolver fazer um refrigerante para competir com a Coca-Cola. Muito difícil, né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem uma situação interessante aqui em relação à situação de competidores, que me lembrou um caso de uma empresa que resolveu importar pasta de dente da China, um container inteiro, de uma marca assim desconhecida para competir com a Johnson Johnson aqui no nosso país. E ele colocou isso dentro das gôndolas dos supermercados. A diferença de preço era centavos. Nesse caso, vale a pena o consumidor trocar centavos com uma marca conhecida para uma marca, pode até ser boa, não sei, né? Mas com uma marca desconhecida? Nem dá, mesmo porque a confiança das marcas, até mesmo o poder dessas marcas é muito forte. Então, não, quanto tempo no mercado? Vou ter que tomar muito cuidado na hora de identificar essa oportunidade. Mas com quem que eu vou concorrer, né? Vou abrir um negócio sei lá, concorrer com os caras que são fortes no mercado.
Vou fabricar cimento. Pô, a Votorantim domina o mercado. Não adianta querer concorrer com esses caras. Exige muito investimento. Ainda você corre o risco de ter um baita de um fracasso. Por quê? Porque esse pessoal tem um know-how absurdo. Um ponto fundamental, e a gente vai entrar muito, né, dentro dessas fases do processo empreendedor, é desenvolver o plano de negócio. Então, aqui tem os nove pontos que a gente vai explorar mais lá na frente, que é o sumário executivo, que é o conceito do negócio, equipe de gestão, mercado de competidores, marketing e venda, estrutura e operação, análise estratégica, plano financeiro e os anexos. A gente vai explorar isso aqui, né, no finalzinho aí da nossa disciplina. Mas aqui que começa, eu diria para você, né, primeiro identificar a oportunidade, mas o plano de negócio é a espinha dorsal de um empreendedor. Então, o cara que começa já montando o seu empreendimento sem fazer todo esse aspecto aqui de desenvolvimento do plano de negócio, já começa errado. Começa sem saber se vai dar certo. Eu comparo esse plano de negócio a um test drive. Então, eu vou ver, colocar tudo isso na ponta do lápis, será que vale a pena? Vou ver o mercado, ver se tem competidores, eu vou ver a concorrência, eu vou ver se tem público-alvo para isso, o que eu vou vender, se esse produto não é um produto que existe outros também do mesmo valor, ou tem um valor agregado muito pequeno, né? Eu tinha uma colega minha que resolveu fazer também, saiu da empresa que ela trabalhava e resolveu investir em alface hidropônica, aquelas que, né, sobrevivem ou nascem tudo usando água só. Então ela pegou um grande canteiro lá, né, fez um baita do investimento e fez um contrato com quem? Com o Walmart. Só que tem o seguinte, né? O valor agregado de um produto desse, centavos. Então, dá um trabalhão, né? Tem um valor agregado bem baixo. E para quem que ela foi vender? Para um cara que explora, né? O Walmart explora seus fornecedores. Então, automaticamente, ele tem aí, não vão conseguir poder de barganha na hora de vender. Então gerava um baita de um problema. E o detalhe, é um produto perecível, tem que ter um cuidado, o transporte também é por conta da empresa. Então, na verdade, estavam pagando para trabalhar nessa situação. Tá? Então, o plano de negócio é fundamental avaliar isso aqui. Né? Qual foi o erro estratégico deles? Né? Talvez não seja tanto em fazer o produto ser alface hidropônica, mas daí o mercado, para quem que ele direcionou isso? Isso foi uma grande falha. Ele ficou concentrado em uma empresa onde que explora muito o fornecedor. Determinar e captar os recursos necessários. Então, quem é que vai pagar a conta, né? Quando eu estou fazendo um empreendimento, eu tenho que olhar muito bem de onde que vem esse recurso. É recursos pessoais? É óbvio o impacto também, até que ponto você vai depender daqueles recursos. Recursos de amigos ou parentes? Vai ser de anjos? A gente vai até ver essas definições aí na frente. Vai ser de gente que vai te emprestar, capitalista de risco aqui, né? Vai ser de bancos, vai ser o governo que vai te emprestar, vai ser de incubadoras, né? São empresas que ajudam. Então tem que ver de onde que vem esses recursos. Tem muitos aqui tem um custo muito alto, que é o caso de bancos. E tem que entender muito bem de gerenciar esse negócio. Qual que vai ser o estilo de gestão, fatores críticos de sucesso, identificar problemas atuais e potenciais. Eu sempre tenho que estar com um olho no gato e um olho no peixe. Não posso deixar de ficar atento a todos os movimentos de mercado. Pense numa situação de pandemia, como está acontecendo agora. Então, pior ainda. Né? Implementar sistemas de controle, então, é fundamental. Tá? Onde ocorre perda, onde ocorre uma série de outros fatores, é porque é falta de controle. E aqui tem que ter profissional na gestão, tá? Isso é importante. Ter pessoa certa no lugar certo. E entrar em novos mercados. Tem que ter aí a cara e a coragem de rever as suas estratégias, principalmente em situações que estão acontecendo. Então, eu não vou entrar mais a fundo aqui, tá, gente? Porque a gente fez um Kahoot, mas na próxima aula a gente vai continuar da onde a gente parou, que vai ser justamente aqui, ó.
são nessas fases, então a gente vai voltar a isso aqui. Mais tarde a gente vai ver as fontes desses apoiadores do empreendimento, o ambiente do processo do empreendedor e as questões de oportunidades, que é a primeira ponto lá do empreendedor, que a gente viu ali no início. Então, nós estamos vendo aqui, no caso dos inícios, de identificar oportunidades. A gente vai ver essa primeira etapa. E dentro dessas identificar essas oportunidades, aqui também tem várias tendências de negócios, tá? Que a gente viu, tirou, mas está um pouco defasado em relação ao que aconteceu com a pandemia. Problemas que impedem empreendedores. E também, por último aqui, eu quero que vocês pesquisem um segmento que seja inovador para esse momento que estamos vivenciando. Então, tragam algo que vocês acham assim que a pessoa realmente inovou nessa situação. Ou até mesmo se reinventou dentro do próprio negócio, mas que seja assim, interessante de ser discutido. Não vou querer que vocês façam um material e coloquem no AVA. A gente vai discutir na próxima aula, mas eu vou cobrar de vocês, tá? Tá bom? Até aqui, gente, tranquilo? Do que foi dito até agora, né? A gente vai voltar a alguns assuntos aqui, mas como é que vocês entendem ou como é que já estão vendo o empreendedorismo como uma nova visão? E falem agora é a vez de vocês conversarem comigo. Estão me ouvindo? Jonathan, Daniel, Marcos, Everson, todo o pessoal que está aí. Um de cada vez, por favor, senão eu não consigo falar com todo mundo. Rafaela também. Estão me ouvindo, pessoal? Oi, professor, eu estou ouvindo, só que caiu minha conexão e eu não sei do que se trata. Não, caiu faz pouco tempo, muito tempo, Rafael. Eu estou falando aqui de dúvidas do que a gente explicou hoje, desses aspectos, tanto do intraempreendedorismo e das características que são necessárias para ser um empreendedor. Ah, sim, não, faz uns 2 minutos que caiu. Eu não tenho dúvidas, para mim ficou bem claro as explicações de hoje. Tá tranquilo, tá, professor? Inclusive, parabéns, você foi muito bem no Kahoot, viu? Você já estava na última aula, né? Você Eu estava? estava, sim. Tá, nas duas, né? Tá bom, então. Então, gente, não tendo dúvidas, eu vou encerrar nossa aula de hoje de empreendedorismo. Só que eu peço, novamente, né? Eu gostaria que vocês fossem atrás desse exercício aqui, ó. Pesquise um segmento que seja inovador para o momento que estamos vivenciando. Então, pode ser um segmento, pode ser um empreendimento, que vocês vejam que, olha, poxa, isso aqui tem uma sacada interessante para esse momento de pandemia. Sei lá, pessoas que criaram uma máscara diferenciada. Eu já vi até situações, por exemplo, de roupas que estão sendo criadas para atender esse aspecto da pandemia. Já vem com bactericidas, né, e já eliminam parte aí da possibilidade de pegar o Covid. Estou dando um exemplo, mas pode ser nesse sentido, tá bom? Deixa eu encerrar então agora a nossa gravação.